Olá, eu sou a Mohana, aluna de terapia ocupacional aqui da FMRP USP, e atualmente eu sou bolsista do projeto Aprender na Comunidade, Portal APS em Evidência. Bom, a equipe do Portal APS em Evidência está finalizando o Boletim Gestão Saúde, né, sobre o SUS. E nesta edição do boletim serão enfatizadas as ações de saúde realizadas no SUS de uma maneira mais abrangente, visando a sensibilização da comunidade e uma divulgação da importância de nosso sistema de saúde. E uma das temáticas, né, a serem abordadas no nosso boletim vai ser a participação social no SUS. E pensando nisso, a equipe do portal convidou a professora doutora Aldaísa Cassanho Forster, professora associada ao Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para abordar o tema. Muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade aqui para a entrevista no nosso portal. Eu que agradeço, Mohana, a atenção de vocês e o convite. Vai ser muito bom estar aqui falando sobre esse princípio tão importante, né, do Sistema Único de Saúde, e que está previsto na Constituição e também está previsto na segunda lei do SUS, que é a Lei 8.142, de 1990. Então, vamos falar sobre isso. Com certeza. Bom, a professora vai fazer uma apresentaçãozinha para nós e posteriormente nós vamos para algumas questões, algumas dúvidas. Muito Ok. obrigada. Bom, então eu preparei um pouco o tema da apresentação participação social no sentido de o empoderamento e a centralidade da pessoa na saúde. Então, vamos conversar um pouco sobre o que a participação social traz de contribuições para aumentar a, a participação e a contribuição e a responsabilidade da população no sentido do desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde e a questão também da participação social, que tem um outro enfoque, que é a centralidade da pessoa na saúde. Então, por que isso? Eu vou comentar logo a seguir, né, explicando por que essas duas visões. Então, vou colocar um pouco a experiência minha, é uma experiência da participação social na visão da extensão da universidade. Muito a minha experiência quando participei do Centro de Saúde Escola, que é um serviço docente, que tem uma ligação dentro do sistema, da rede de saúde, né, do SUS, e que sempre teve uma experiência, que logo será comentada, a respeito da valorização da participação da comunidade, da população na assistência e na atenção à saúde e também na gestão da saúde. Então, essa é uma visão dessa minha participação durante a construção da participação da sociedade, da comunidade, do Centro de Saúde Escola, na saúde municipal. Então, para entender por que eu coloquei a questão do empoderamento, né, então a gente vai resgatar um pouco a questão da participação social no sistema de saúde, que já vinha, de uma certa forma, pensado pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 1950, quando ela foi criada. Né? A ONU foi mais ou menos criada no período que foi criada a ONU. Né? E a OMS tem o papel de regulamentar uma visão assim global da saúde, a ONU do ponto de vista dos direitos, né, do cidadão, direitos das pessoas, e a OMS no sentido da questão dos sistemas nacionais de saúde e da saúde como uma visão global para o mundo. Né? Então,
Na ONU, nós temos, assim, uma, um enfoque mais, assim, oficial na Declaração da Atenção Primária à Saúde na cidade de Alma-Ata, né? A cidade de Alma-Ata foi a cidade que foi realizada essa conferência, que saiu com a documentação, que saiu com a Declaração da Atenção Primária, na cidade de Cazaquistão. Na época, pertenceu à União Soviética, né? E hoje, depois desse tempo todo, ela foi reformulada com uns 40 anos, né? Depois disso acontecer, ela foi reformulada na mesma cidade que hoje chama Astana e que não pertence mais à União Soviética, que pertence só ao país que ficou independente, que é o Cazaquistão. Só para entender um pouquinho, porque esses dois nomes, mas os nomes, a cidade é a mesma, né? Então, nesse momento, a Organização Mundial da Saúde traz uma preocupação com a questão da participação da população, participação também da pessoa, e nisso a gente já vai falar, né? Então, e o Brasil? Como que isso vem aparecendo, né? O Brasil, depois de muitas manifestações da população nos anos de 50 e 60, por acesso à assistência da saúde, né, o Brasil começa a assim, discutir mais fortemente a reformulação da saúde, né, que existia dentro do INAMPS, né, do Ministério da Saúde, e do INAMPS, que participava, que era órgão da Previdência Social, né? E era uma separação, existiam dois ministérios que cuidavam da saúde, o Ministério da Saúde cuidava da parte da saúde pública, vacinações, toda a parte de controle e combate às endemias, né? Então, isso era parte do Ministério da Saúde. E a Previdência Social, que tinha um órgão como o INAMPS, que foi criado em 1966, ele tratava da assistência à saúde, né? Então, e a população estava muito, assim, apartada dos direitos da saúde, então ela havia muitos movimentos de pedido, né, de questionamentos da população em relação à assistência médica, à assistência à saúde, né? E aí, em 1970 e 1980, esses movimentos foram crescendo e o Brasil também passou por um momento, né, principalmente na década de 80, finalzinho da década de 80, passou por um movimento de retorno à democracia, porque estávamos vivendo uma ditadura, né? Em 1988, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela dá intensa participação, né, da população e dos profissionais e dos órgãos ligados à democratização da saúde. Ela fez todos os esforços para a criação do Sistema Único de Saúde, que vai ser criado depois na Constituição de 1988, logo depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, o marco teórico dessa participação social, da participação social na saúde, é o papel da sociedade e do indivíduo. Por isso que eu falo do empoderamento e falo também da questão do cuidado, né? Então, o paciente sair da posição de passivo e passar a ser um usuário, né, questionando e participando do processo de assistência à saúde e dos direitos da saúde, que não é só a assistência. Então, por isso, essas duas questões que eu pus de empoderamento e da atenção individual. Como fazer? Foi a participação na proposição e execução de políticas de saúde, né, um papel crítico no acompanhamento da agenda das políticas públicas para o benefício da saúde da população. E quais instâncias institucionais, do ponto de vista dessa participação social, do empoderamento da população na decisão, né, das políticas públicas,
são as conferências de saúde, que são a definição das políticas de saúde e organização, programações, né, da saúde para um determinado período, que em geral é de 4 anos, né? E os conselhos de saúde, que são conselhos onde a população participa nas 3 esferas de poder, né? Municipal, estadual e nacional. Para quê? Para olhar para o funcionamento da rede e do sistema ou do sistema de saúde. Bom, a atenção primária, né? Então, quando se coloca, né, de que com o movimento e a criação da atenção primária à saúde, né? Então, nós vamos ver também que nessa visão da atenção primária, nós temos uma participação individual e nós temos também a participação coletiva. A individual, então, sair dessa posição passiva, né, de paciente, e ativa na definição do cuidado de saúde, né? Além disso, isso daí foi muito defendida na definição, no conceito, né, de atenção primária à saúde. Então, e como que o SUS pensou o papel ativo da população na visão coletiva? Então, foi através desses conselhos e conferências. Os dois órgãos, os dois momentos são a população tem um acompanhamento, tem um caráter permanente, tanto os conselhos como as conferências, embora as conferências elas se realizem a cada 4 anos, né, elas promovem uma proposta de intervenções na saúde que depois os conselhos vão acompanhar, né, para verificar se realmente elas estão acontecendo, né, fazer as correções necessárias, e esse caráter da participação da população, ela é um caráter deliberativo e não consultivo. E a gente vê muitas vezes que os gestores interpretam isso como um caráter consultivo, não é deliberativo. Então, ela tem um poder muito maior de que ser apenas consultada, né? Ela pode recusar aquilo, não aceitar, né? E aí tem a legislação para que ela seja atendida nisso, né? A condição também paritária da representação. Então, a população representa nesses 2 momentos, aí, nesses 2 órgãos, ela representa em 50% os delegados, as pessoas que vão tomar a decisão. E os servidores devem ter uma participação de 25% do total, né? E o governo, prestadores públicos e privados, 25%. Eu coloquei aí 2 referências bibliográficas. Uma é do Anu Vori, foi um médico de família e um profissional que sempre assessorou o Ministério da Saúde, e quando foi criada, foi promulgada a atenção primária, a Carta de Alma-Ata, ele, acompanhando, ele como representante e participante da Organização Mundial de Saúde, ele começou a verificar que os governos dos países desenvolvidos estavam entendendo que eles já tinham atenção primária. E aí ele faz um documento muito expressivo que teve uma repercussão muito grande nos países desenvolvidos e que aquilo não era atenção primária. Já vou mostrar o esquema que foi apresentado dessa visão dele num capítulo do livro da Barbara Starfield. E outra fonte para a nossa palestra aqui foi o capítulo escrito por essas 2 autoras, a professora Janice e a pós-graduanda e agora já uma doutora, né, a Fernanda Vicentini, que é um capítulo desse livro onde nós temos esse assunto bastante discutido, né? Então, a declaração de Alma-Ata, atenção primária, ela tem essa conceituação. Primeiro, a gente sai do conceito de doença. Então, nós saímos agora para um conceito de saúde.
né? Então, a saúde numa visão bastante abrangente, né? Como direito, né? E a questão mais importante de uma meta, né, social para a saúde do mundo, né? E requer ação de todos os outros setores sociais e econômicos, além do próprio setor saúde. Então, é muito fortalecido nessa declaração o papel importante da saúde para o desenvolvimento do país e da nação, na verdade, da nação, né? Ou seja, da população. E a declaração de Astana, que depois de 40 anos foi apresentada para o século XXI. Então, na declaração, o conceito de atenção primária é renovado, né? Então, a atenção primária, que eles encaram como renovada, enfoca o sistema de saúde como um todo, não fica só na atenção primária, né? Inclui os setores público e privado, sem fins lucrativos, e aplica-se a todos os países, né? Então, o que eles acrescentam, né, na questão da Declaração de Alma-Ata? A questão da equidade e da solidariedade continua sendo uma força, né? Mas eles entram com aqueles princípios os princípios para sustentabilidade, e são 21 princípios, né, que eu já coloquei no slide anterior, para a sustentabilidade e orientação dos serviços para o século XXI. Né? São princípios que colocam todos os setores, né, segmentos da população, criança, idosos, mulheres, né, como segmentos que devem ser protegidos, e para eles são colocados objetivos a serem atendidos no século XXI. Esse é o esquema que o Vuori fez quando ele mostrou para as autoridades representadas na Organização Mundial de Saúde que a atenção primária à saúde não era a mesma coisa que a atenção médica primária. E aí ele coloca, né, no lado do convencional, o que normalmente se encarava dentro da atenção médica primária e o que se encara na atenção primária nesse novo conceito. E aqui, pegando o aspecto do foco, né, da valorização da participação da pessoa e da comunidade, ele coloca, primeiro, que a responsabilidade não é apenas do setor saúde, né? Então, que existe uma colaboração intersetorial, e isso é muito importante porque a gente já viu que todos os setores que contribuem para a saúde, não só o setor saúde. O domínio pelo profissional que existia na atenção médica, agora não, com a participação da comunidade. Então, a comunidade se interessa pela saúde, a comunidade olha para a saúde. E a participação passiva, né, que é muito ainda, a gente vê em alguns serviços especializados e principalmente de média e alta complexidade, né, que eu encaro a pessoa que está lá sendo atendida, né, como uma pessoa que não se manifesta, que tem que receber tudo e aceitar tudo. Não, aqui uma visão de que a saúde é muito importante para a pessoa, então ela tem que ter uma autorresponsabilidade e na definição do plano, né, terapêutico, do plano de atenção à saúde. Então, essa é a participação que vem do Anu Vuori em 1985. Né? Bom, aí colocando um pouco a experiência da participação social, principalmente do Centro de Saúde Escola, onde eu desenvolvi a minha experiência toda, né? Em abril de 1991, em 1991, ia ser realizada a primeira Conferência Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. E aí a gente, no Centro de Saúde Escola, junto com a população, que era muito participante, depois eu vou falar um pouquinho, essa participação da comunidade, ela, na área do Centro de Saúde Escola, ela já era
tradicional, ela já vinha desde a década de 1980, né? Então, a população tinha assim, acompanhava o processo de trabalho e as ações na comunidade que eram exercidas no campo da saúde pública, né? Nós trabalhávamos mais no campo da saúde pública antes do SUS, né? E vem, então, agora o interesse da gente discutir um pouco, né? Experimentar um pouco o processo de mobilização social que agora estava sendo contemplado no SUS, e Ribeirão Preto fazia sua primeira Conferência Municipal de Saúde. Então, nós queríamos discutir o que nós precisávamos na área, né, da população, do Centro de Saúde Escola. Então, nós fizemos essa primeira conferência pré-distrital, né, do Distrito Oeste ou do Distrito de Saúde Escola, né? E quais eram os objetivos na época? Além de a gente experimentar o processo de mobilização, nós queríamos avaliar o processo de participação e controle social, que agora estava sendo inaugurado, né, com a conferência, ia ser inaugurado com a Conferência Municipal de Saúde no âmbito, né, da Secretaria Municipal de Saúde, agora como gestora, né, do sistema da rede municipal, né? Levantar também sugestões e reivindicações do nível distrital, né, para a formulação do plano de saúde, né, que a conferência ia definir, ia discutir um esboço, né, uma proposta de plano de saúde, que é o primeiro plano de saúde de Ribeirão Preto, e nós, como resultado, nós enviamos um relatório dessa pré-conferência, né? E depois disso, essa iniciativa foi assim muito bem recebida e que depois a secretaria, as outras gestões dos outros períodos, né, da Secretaria Municipal de Saúde, instituíram as pré-conferências para organizar a Conferência Municipal. Então, hoje, a Conferência Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, ela sempre inicia depois das pré-conferências distritais. Então, se faz nos 5 distritos e eles, além de definir e colocar as suas propostas, né, eles elegem também os delegados que vão representar os servidores das unidades de saúde daquela distrital e a população que também vai ter seus delegados daquele distrito. Então, esse foi uma iniciativa que nós tivemos, né, no Centro de Saúde Escola e que foi muito, assim, bem aceita, né? Como é que foi organizada essa pré-conferência? Então, nós do Centro de Saúde Escola, os funcionários, os docentes, né? E o Conselho de Bairros da Vila Monte Alegre e Alto de Ipiranga, que sempre foi um conselho assim, muito participativo, né? E que atuava desde a década de 80, junto do Centro de Saúde Escola. A professora Cecília Puntel, da Escola de Enfermagem, que infelizmente já faleceu. A professora Neiri, que também foi diretora do Centro de Saúde Escola, e que nesse momento colaborou intensamente para o professor Juan, professor Breno, que também infelizmente já faleceu, e participaram também os médicos residentes de medicina social, entre eles estava a professora Janise, né? E os convidados da Faculdade de Medicina, a Escola de Enfermagem, outros convidados, né, dessas instituições. Foi feita palestra sobre os princípios do Sistema Único de Saúde. Veja, nós estamos em 1991, nós estamos começando a montar o SUS, né? E aí já começamos a discutir com a população a participação e o controle social. Como que ia ser esse processo de democratização da saúde? Como que a gente pensava, né? Nós, nesse momento, junto com a população, discutimos como que devia ser feito isso aí. Então, fizemos grupos de trabalho, discutimos o que nós tínhamos como necessidade de saúde naquele âmbito do Distrito do Saúde Escola,
e como nós, que propostas que nós tínhamos, reivindicações, fizemos uma plenária e encaminhamos o documento que saiu para a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, que experiências nós tivemos também em termos da unidade, né? Então, a experiência de participação em controle social, ela vinha desde de 1980. Em 1983, foi montado um conselho diretor do Centro de Saúde Escola que tinha representantes dos servidores e representantes também das chefias, né, do Centro de Saúde Escola, né? E 2 projetos resultaram dessa experiência. Foi a formação, né, a apresentação do regimento interno para montar a Comissão Local de Saúde, né, que foi apresentada pela Marilene Godoy, né, que era representante no Conselho Municipal de Saúde, ela levou essa proposta e eu que escrevemos. Nós escrevemos a proposta, foi levada para a Secretaria Municipal de Saúde e foi aprovada, né? E o Centro de Saúde Escola implantou a primeira Comissão Local de Saúde, que funcionou até há pouco tempo, até assim, mais ou menos em torno de 2010, quando ele foi desativado, né? Porque realmente ele entrou num processo e como nós não tínhamos mais a unidade básica de saúde dentro do Centro de Saúde Escola, ele ficou assim completamente esvaziado. Nós não tínhamos questões mais da atenção básica, porque a atenção básica estava no nível dos núcleos, das equipes de saúde da família, né? Bom, então, essa foi a nossa questão com a Comissão Local de Saúde, né?